Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém. Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Qual dos irmãos que trouxe aí um caldinho quente ou uma sopinha? Aleluia, Jesus. Muito bom para essa noite, né? Glória a Deus. Mas com certeza, irmãos, aqui neste lugar tem algo bem melhor do que uma sopinha e um caldinho quente, amém? Não quero tomar muito tempo, já quero fazer a leitura juntamente com os irmãos. Peço que a irmã Camila coloque no telão primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vamos estar lendo a partir do verso número 16, amém? Glórias a Deus. Acho que a minha versão praticamente é igual a que está no telão. Vamos todos ler? Podemos fazer a leitura? Amém. Glória a Deus. Assim está escrita a palavra de Deus, no verso 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém. Pai querido e santo, aqui está a tua palavra, e te peço, meu Deus, que não seja eu falando, mas que seja, meu Deus, o teu Espírito Santo usando a minha boca, e falando, meu Deus, a cada coração que aqui está. O Senhor não fala, meu Deus, com quem está ausente da tua presença. O Senhor fala com aqueles que estão diante de ti. E aqui está, papai querido, teus filhos e tuas filhas na tua presença. Fala com cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toma os seus lugares, irmãos, louvando o Senhor com a melhor salva de palmas. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu sempre costumo trazer, às vezes, sempre uma palavra voltada para a família aos domingos, né? Porque nós já somos acostumados aos domingos, né, com o culto intitulado o culto da família. Glória a Deus. Tivemos na noite de ontem aqui uma palestra, uma palavra maravilhosa, a qual Deus usou tremendamente o nosso irmão Tiago Bergson, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Dalila. E isto é muito bom, uma palavra maravilhosa que nos desperta muito em nossa vida. E hoje, meus amados, eu não estou muito fora do tema, porque ontem o tema foi casamento e relacionamento. E nós vamos estar num tema hoje que realmente está dentro disso também. Eu quero, juntamente com os irmãos, hoje, falar de um assunto referente a mandamentos. Nós vamos estar aprendendo, porque a palavra vai nos falar apenas de um mandamento nesta noite. Amém? Não vou estender muito para não tomar muito tempo. Sempre que eu digo assim, os irmãos de repente falam: o irmão fala para ministrar tão pouco tempo, mas finda pregando aí 1 hora. Mas eu quero ser breve, irmão, porque hoje eu quero trazer este tema dentro desta palavra, sendo mesmo o culto da família, mas o tema é amor e cuidado ao próximo. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Irmãos, para que nós podemos entender melhor, eu peço a Camila que fique atento aí alguns versículos que eu vou pedir para estar expondo,
que além do frio eu tomei um banho ali bem quente e saí, sabe, a vista está coçando assim, ardendo, tem hora que eu olho aqui para a Bíblia, eu misturo tudo. Então, para que os irmãos venham entender melhor, alguns versículos aqui eu vou pedir para estar colocando no telão. Querido, para que nós venhamos a entender melhor esse tema, o amor e o cuidado ao próximo, nós precisamos passear um pouquinho na Bíblia. Mas eu quero ver com os irmãos, primeiramente, de onde surgiu e como surgiu, de onde vem este mandamento. O mandamento do amor, onde fala do cuidado. Já lemos aqui que justamente esse versículo, onde eu li aqui na abertura, aqui no início, que fala justamente do amor que nós temos pelos outros. Amém? Mas eu peço para a nossa irmã colocar no telão Mateus capítulo 22. Glória a Deus. Capítulo 22, o verso número 34. Esse versículo 34, a partir do 34 aqui, meus queridos, vem falar do grande mandamento. Para que nós entendamos como que Deus ordenou através dos mandamentos, nós precisamos justamente andar em alguns versículos. O versículo de número 34, nós vemos aqui que Jesus ele estava ali conversando com os seus discípulos, estava ali ensinando, falando ali com muitas das pessoas. E esse versículo 34 vem nos dizer justamente que os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Que eram essas pessoas? Eram aqueles que estavam sempre ao redor de Jesus, tentando pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta. Então eles ali se reuniram porque eles viram que Jesus ali, com uma palavra, Jesus ali, ele estava falando com outras pessoas, né? Ele fez se calar ali os saduceus. E agora, eles reunidos ali, veja o verso 35. E um deles, está escrito que ele era doutor da lei, interrogou. Quem? Interrogou Jesus. Para fazer o quê? Para experimentar Jesus. Ele estava tentando pegar Jesus ali de alguma forma, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus ali já tinha conversado com aquelas pessoas e Jesus, com uma palavra, fez eles ficarem calados. Mas disse: agora peraí, vamos cutucar ele aqui, vamos espremer ele aqui, porque vamos ver se nós pegamos ele alguma coisa. E fizeram essa pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Quem lembra aqui da lei que Deus deu a Moisés? Quantos mandamentos tem? O primeiro é justamente isso que eles estavam perguntando aqui. E Jesus respondendo disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Outra versão fala de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Nós não podemos nunca, irmãos, dar um passo na nossa vida esquecendo deste primeiro mandamento, o grande mandamento. Nós nunca devemos fazer nada na nossa vida esquecendo deste que é o primeiro mandamento. E a partir daí que nós conhecemos demais, total de 10 mandamentos. A própria palavra diz que o segundo mandamento está junto com o primeiro, onde todos fazem parte. Então eles tentaram justamente pegar Jesus aqui, mas Jesus respondendo: este é o primeiro e grande mandamento. Veja o 39 agora. E o segundo, semelhante a esse, é qual, igreja? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Falei para os irmãos que vamos nessa noite trabalhar e procurar entender este mandamento, o segundo mandamento. O porquê? Eu quero que os irmãos entendam bem que no versículo que nós lemos aqui está falando justamente deste mandamento.
do amor ao próximo. Só que ali tem algumas instruções que agora é o próprio Jesus que está dando dentro deste versículo, 1 João 3, do 16 ao 18, que vem falar do amor e do cuidado. E ainda nós vemos que os versículos falaram que este amor precisa ser um amor verdadeiro, não um amor apenas em palavras, mas que nós devemos amar uns aos outros em palavras e em ação. Porque se nós abrirmos a nossa boca e falar para o irmão ou para a irmã: olha, eu te amo em Cristo Jesus, você sabe que eu te amo, está sendo apenas da nossa boca. Mas nós precisamos demonstrar o amor para o nosso irmão, para o nosso próximo, como Jesus demonstrou. De que forma Jesus demonstrou o verdadeiro amor? Se entregando, se dando a si mesmo, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira ou de tal forma que deu o seu único filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Eu até um dia desse eu falei aqui, me parece que foi por Luquinhas, eu fiz uma pergunta que ele estava falando justamente nesse, foi isso, né? Ele estava citando, abriu a Bíblia e falou: olha que coisa maravilhosa, Deus ama todo mundo, aquele Deus, olha, deu Jesus, o seu Filho na cruz, para todo mundo. Realmente, a Bíblia fala dessa forma, João 3,16, Deus amou o mundo, toda a criatura, ser humano, de tal forma que Ele deu o seu único Filho para morrer. Mas a Bíblia é bem clara: por aqueles que creem no sacrifício. O próprio Deus não está falando assim: olha, eu dei o meu filho por toda a criatura e pronto, todos, ele morreu por todos e acabou. Nós precisamos entender isso. O amor de Deus está para todas as criaturas, mas o benefício desse amor está naquele que crê. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Para nós entendermos um pouquinho, irmãos, como a Bíblia nos diz que nós não devemos cumprir este mandamento apenas em palavras, nós precisamos demonstrar este amor em ação, não só em palavra, em ação. E de que forma? São várias formas que nós podemos demonstrar que nós amamos o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Eu peço para você agora, coloca Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, a partir do verso 25. Isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus aqui, após ele dá uma missão a 70 discípulos, ou 72, ele continua aqui ensinando, dando as instruções. Só que quando ele chega aqui, nesse versículo número 25, de Lucas 10, por que eu vou ler com os irmãos aqui esses versículos até o 37? Para que nós tenhamos aqui um panorama do que se refere a esse assunto sobre o mandamento do amor. A palavra diz, conforme está escrito, eu quero que vocês façam a leitura juntamente comigo. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Acabamos de ler um versículo parecido com esse. Um doutor da lei levantou e intentou Jesus, ficou tentando Jesus pegar ele em alguma coisa e faz uma pergunta. E o próprio Jesus dá a definição, respondendo o que ele estava perguntando. Agora, mais uma vez, e ele lhe disse: o que está escrito na lei? Agora é Jesus que faz uma pergunta. Vocês entenderam? Na leitura anterior, aquele homem que da lei, ele conhecia as leis, ele faz uma pergunta para Jesus a respeito do mandamento. Qual era o primeiro e grande mandamento? Jesus responde. Só que agora ele se coloca diante de Jesus e é Jesus que pergunta: o que é que está escrito na lei? Como você lê
A mesma coisa para nós. O que está escrito na palavra do Senhor? E de que forma eu e você nós temos lido? Para que nós possamos entender verdadeiramente o que Deus está nos falando através da palavra. Como lês? Próximo. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Deus sem entender, esse homem aqui ele já conhecia e agora ele estava entendendo realmente o que estava escrito nas leis. E a forma que ele estava lendo, ele passou para Jesus. E de todas as tuas forças e de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse de toda a lei aqui, ele responde Jesus da mesma forma que Jesus respondeu a pergunta do outro, ou que seja, muitos dizem que era este mesmo, mas a Bíblia não nos relata isso. Está falando em cada palavra de um homem. Amém? E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Agora Jesus dá um conselho aqui, dá uma dica, e é para nós também essa dica, porque nesta noite a palavra está falando comigo e está falando com você a respeito deste amor que é necessário, que é preciso, porque é um mandamento do Senhor para nossas vidas, que nós viemos executar conforme o Senhor nos ordena. É uma ordenança. Todo mandamento é um mandamento com ordenância, e nós precisamos fazer isso para que vivamos e vivamos bem. Então Jesus deu este conselho: faz isso, porque está tudo certinho, você respondeu certinho, você conhece. Agora é preciso você executar, é preciso você praticar. Lê o próximo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Ele entendeu muito bem, porque ele leu ali a Escritura, ele leu realmente o mandamento conforme está escrito. E Jesus falou: olha, está certinho, faça desta forma e tu viverás, conforme a palavra, conforme o mandamento, conforme a vontade do Senhor. Mas agora você vai começar a entender um pouquinho, que este homem, mesmo ele entendendo, ele começa agora, querer sair fora disso. Porque ele diz, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: vamos aqui agora que Jesus vai falar uma parábola. E peço a vocês que prestem muito bem atenção aqui. A gente vê pregar isso aqui quase todo o tempo, quase toda hora, mas isso aqui tem uma definição e tem um ensinamento muito grande para mim e para você, dentro desta parábola. Jesus agora vai contar uma parábola para esse homem, dizendo: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó, nós sabemos que Jericó é uma cidade alta, muito mais alta. Jerusalém é uma cidade bem mais alta do que Jericó. E diz que esse homem ele estava descendo para onde? Para Jericó. Ele estava saindo de uma cidade alta para a cidade baixa. Jerusalém, a cidade alta, era uma cidade religiosa. Ali estava o templo. Jericó, uma cidade baixa, uma cidade de comércio, uma cidade muito próxima. Então muita gente descia para a cidade, os comerciantes, os vendedores, pessoas que iam comprar, porque só vende algo em algum lugar quando tem alguém para comprar. Então nós entendemos que aí era um caminho onde normalmente as pessoas iam e voltavam. Só que esse homem, o próprio Jesus está dizendo que ele descia de Jerusalém para Jericó. E o que aconteceu com ele? Caiu nas mãos dos salteadores, ou seja, este homem foi assaltado por alguns malfeitores, os quais o despojaram, ou seja, saquearam, tomaram tudo quanto aquele homem tinha, espancaram, bateram muito nele, e aí depois se retiraram, foram embora, deixando esse homem. Preste bem atenção nessa parte. Meio não matou aquele homem, mas bateu bastante, machucou. Então aquele homem ficou tipo que meio morto. O que significa meio morto?
ele não conseguia se levantar só, devido aos ferimentos. Próximo. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo aquele homem prostrado, caído lá, machucado, que tinha sido assaltado, ele passou de largo. O que é passar de largo? Olhar e falar: não tenho nada a ver com isso, não vou perder meu tempo. Passou direto. Próximo. E de igual modo, como aquele sacerdote, também passou um levita, chegando àquele mesmo lugar, e vendo aquele homem caído no chão, que está escrito, passou também de largo. Não fez caso daquele homem ali, olhou e falou: olha, não é minha causa, deixa ele aí, passou. Só que nós sabemos que está bem escrito a palavra que o homem estava descendo de Jerusalém. A palavra não está bem escrita se o sacerdote ou o levita estava descendo ou estava subindo, mas o que leva a entender pelo conteúdo, ele estava subindo para o templo. Aquele homem andava na contramão do sacerdote e do levita, mas chegando ele também vendo, passou de lá. Próximo. Mas um certo homem viajando, este certo homem aqui, o samaritano, mais um certo samaritano viajando, este homem também estava passando ali, veio até aquele homem que estava caído no chão. Vendo ele ali, ele foi movido de íntima compaixão. Aquele homem, quando viu aquele outro homem caído ali, ferido, machucado, ele teve íntima, ele ficou cheio de íntima compaixão. Próximo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes também azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, em outra Bíblia está escrito em sua cavalgadura, né? Levou para uma estalagem e cuidou dele. Próximo. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, em outra tradição fala, tirou 2 denários, e deu aos hospedeiros. Quem eram os hospedeiros? As pessoas que trabalhavam naquela hospedaria. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Até aqui. Não, mais um. Deixa eu ler com vocês esse próximo. Aí aqui, o próprio Jesus faz uma pergunta, porque Jesus estava contando essa parábola para aquele homem da lei. E ele faz, depois dessa parábola, ele faz assim: qual, pois desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Próximo. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Deixa eu ver o próximo. Só até ali mesmo. Irmãos, vocês entenderam? Aqui a palavra é desde o início que vem falando que nós devemos praticar este amor, o amor verdadeiro, o amor ao próximo, mas não apenas de palavra, mas precisamos demonstrar o amor ao próximo, ao necessitado, com ações, fazendo algo para e por esta pessoa. Então nós podemos entender dentro desta parábola que aquele homem, quando ele confronta Jesus ali com pergunta, e Jesus agora perguntando para ele e ao mesmo tempo contando esta história, dando uma resposta para ele, porque ali aquele homem tentou se desvencilhar e Jesus perguntando: mas quem é o meu próximo? O próximo, irmãos, o nosso próximo, não literalmente seja necessário ser os nossos pais, ser o nosso cônjuge, nossos filhos, nosso irmão, nosso parente, mas o nosso próximo pode ser o nosso vizinho, até mesmo mais distante, pode ser alguém lá no trabalho, pode ser alguém na rua, em qualquer lugar onde nós estivermos, que nós possamos olhar, contemplar e observar que ali tem alguém em necessidade. Este é o nosso próximo. E a maneira de como nós vamos olhar para esta pessoa
entender a necessidade desta pessoa e ajudar a ele, sim, nós estamos ajudando não só com palavra, mas nós estamos ajudando aquela pessoa em ação, com atitude. Observe bem dentro desta parábola. Ali passaram 2 levitas, porque tanto o sacerdote como levitas, os dois eram levitas. A diferença é que o sacerdote é da linhagem de Arão, ele é um sacerdote, e o levita é apenas levita, da tribo de Levi. E qual era a responsabilidade daqueles 2 homens? Realmente cuidar dos necessitados, cuidar das pessoas que tivessem o alcance deles. E qual foi a atitude daqueles 2, tanto do levita como do sacerdote? Foi passar e fazer de conta que nem estava vendo aquele homem que estava ali em necessidade, precisando de um socorro urgente, porque ele estava ferido. A atitude deles foi negligenciar aquilo que estava incumbido a ele, a responsabilidade. Porque o sacerdote e o levita, aqui dentro tem sacerdote, aqui dentro tem levita. E para que vocês entendam qual que é a sua responsabilidade como levita e como sacerdote, é cuidar daquilo que o Senhor te ordenou a cuidar. Nós não estamos aqui como sacerdote, como levita, como servo do Senhor apenas para cuidar das paredes. Estamos aqui especialmente para cuidar dos necessitados, as almas, as pessoas de forma geral que necessite e que esteja ao nosso alcance. Mas nós vemos que esses 2 homens ali, eles negligenciaram aquilo a qual era ordenado para eles. Só que nós vemos agora que aquele homem que não fazia parte dos judeus, não fazia parte daquela nação, porque nós sabemos, a própria palavra de Deus nos relata muito bem em João 4, se eu não me engano, aonde Jesus teve encontro com a mulher samaritana, e ela mesmo relata ali nessa passagem que fala: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que eu sou samaritano? Porque os judeus não se dão e não falam com os samaritanos. Em outra oportunidade a gente pode falar a respeito disso, quem era o samaritano e por quê que os judeus não gostavam, eles recusavam o samaritano, por causa de uma mistura que tinha ali. Mas justamente aquele homem, o samaritano, quando ele passa e ele vê aquele homem caído, ferido no chão, ele se encheu de íntima compaixão e já se dirigiu àquele homem, demonstrando ali o amor, a qual era para ser demonstrado por aqueles 2 homens que viviam no templo, e seria dever deles. Ele agora fica movido ali de íntima e profunda. Ele se comoveu com a situação daquele homem. Imediatamente ali ele já tinha o recurso ali, que era o azeite e que era o vinho, e ele começa a cuidar daquele homem ferido, derramando, deitando ali o azeite, deitando ali o vinho, e levanta aquele homem. Você imagina que antigamente tinha isso, hoje não tem muito isso, mas quem era do Nordeste, antigamente a pessoa que tinha o seu animal de estimação, digamos assim, o seu animal que ele costumava andar montado, ele não colocaria outra pessoa sobre aquele animal, porque era o animal do uso dele. Mas aqui você veja que a própria palavra diz que ele pegou aquele homem agora e colocou sobre o seu animal e levou ele até uma estalagem. Ele fez ali os primeiros cuidados, ele demonstrou realmente o amor ali em ação para com aquela pessoa, porque era justamente aquele homem que estava ferido no chão, que era o próximo daquele samaritano, assim como era o próximo do levita e do sacerdote, e desprezaram o mandamento. Mas esse homem agora, ele chega naquela estalagem e deixa o homem ali e fala para ele: olha, cuidem dele, porque eu vou, e quando eu voltar, se tiveres gastado algo mais, eu te pago tudo. Irmãos, nós vemos aqui, eu quero que vocês entendam bem, tudo quando Jesus falou em parábola tem um significado muito importante, se nós prestarmos atenção. Porque aqueles salteadores que realmente pegaram aquele homem ali, bateram, massacraram, roubaram, levaram tudo que ele tinha, ali representa o inimigo das nossas almas. Aquele homem caído ali, ferido, representa toda a humanidade que estava caída.
Vemos que por conta do pecado, a Bíblia nos diz, eu não estou lembrado onde está esse versículo, mas a Bíblia nos diz que por um homem, é em Romano, né, pastor? Ou é Hebreus, coisa assim. A Bíblia diz que por um homem veio o pecado. E o pecado alcançou toda a humanidade. E todos caíram. E foram destituídos. Então, aquele homem caído ali, ele representa toda a humanidade, a qual foi atingida pelo pecado, estava caído. Mas a Bíblia diz, lembra que eu falei para vocês, prestem bem atenção àquela parte, não estava morto, ele estava meio morto, mas ainda não estava morto. Assim como toda a humanidade, após o pecado, ficou como quase morto, mas ainda tinha vida. Por quê? Porque havia esperança, ainda havia uma esperança. Ainda que aqueles que foram determinados para curar, para sarar os enfermos, se recusaram. Mas ainda havia esperança. E veja que quem vem socorrer aquele homem agora é um samaritano, é um que não fazia parte daquele povo, daquela nação. Ele não era parente, não era familiar daquele homem, mas foi o único que chegou ali perto e se doou para ele, em ação, demonstrando ali o amor em verdade ao próximo. O amor, meu irmão, não pode ser de palavra. Eu não posso chegar para você, meu irmão, minha irmã, e falar: eu te amo em Cristo, abrir um sorriso bem aqui, dar as costas para você ir embora, sem sequer eu observar: será que a minha irmã ou meu irmão está em necessidade, precisa de algo? Ah, meu irmão, mas às vezes eu sei que a pessoa está precisando, mas está no meu alcance. Todos nós aqui, nós temos condição de ajudar alguém. Ah, mas eu não sou rico, alguém precisa tanta necessidade ali que só o rico pode ajudar. O rico, ele tem muito, realmente, ele pode ajudar muito mais do que eu e do que você. Mas lembre-se que ainda que seja um pouquinho eu e você, nós podemos ajudar alguém. Porque se ainda estamos aqui é porque o Senhor, ele tem nos dado a cada dia a porção que nós necessitamos. Aleluia. Então vemos que aquele homem ali, o samaritano, quando ele depara ali com aquele homem caído, que representa toda a humanidade caída no pecado ali, quase morta, aquele homem agora chega e olha para essa humanidade ali, se colocando figuramente como Jesus agora chegou para levantar aquela nação caída, o ser humano caído, levantar ele. E com todo cuidado, aquele homem samaritano, ele representa Jesus, porque agora ele pega aquele homem. É como Jesus pegou agora, quando Jesus veio aqui no ministério dele, quando Jesus estende as mãos, quando ele começa a pregar que ele é o amor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele alcançou a muitos. Então todos aqueles que foram alcançados por Jesus, é o que aquele homem fez, levantou e começou a curar as feridas, começou a libertar do pecado. Aleluia. Aquela estalagem, meus amados irmãos, a qual é citada aqui, que aquele homem chegou agora e entregou aquele homem ferido. Aquela estalagem representa a igreja. Aleluia. Quem já ouviu falar aqui que a igreja é um pronto-socorro? A igreja não é lugar de debate. A igreja não é um lugar de julgamento. Aqui não tem juiz para julgar a igreja. A igreja não é juiz. A igreja é um pronto-socorro para a alma ferida, para aquele que está machucado, a qual o próprio Senhor Jesus teve que descer aqui na terra e retirar, pegar nos seus braços com todo o amor que ele tem. Aleluia. A estalagem representa a igreja. A igreja tem uma responsabilidade. Aleluia. Veja que você imagina agora quantas almas estão aí fora feridas, machucadas pelo inimigo. E quantos passam aí fora olhando de largo, faz de conta que não vê, que não enxerga. Quantas pessoas às vezes passam, eu já ouvi pessoas falar: eu passei em frente àquele bar, misericórdia. Aí eu passei naquele lugar, eu dei a volta por fora, misericórdia. Ei, o próprio Jesus falou que ele veio foi para esses que estão doentes, não veio para os sãos, não. Aleluia. Glória a Deus. O versículo também diz que aquele homem chegou para os hospedeiros e disse, entregando já ali uma parte para pagar, falou para aqueles hospedeiros ali: olha, cuide dele, porque eu vou, mas eu volto. Lembre-se que Jesus fez uma promessa, ele foi, mas ele vai voltar.
Aleluia. Glória a Deus. E quando Ele voltar, querido, Ele vai levar aquele que está bem cuidado. Ele vai levar aquele que está bem cuidado. Aleluia. Mas todos um dia vão estar diante dele e vai prestar conta. Quem eu e você nós temos sido? De que forma nós temos demonstrado o nosso amor? Como aquele levita que não fez nada por aquele homem necessitado? Será que o nosso amor nós temos demonstrado também como o sacerdote que também não fez nada por aquele homem necessitado? Ou será que o nosso amor tem sido demonstrado com ação como aquele samaritano demonstrou? Como você tem exercido este amor? Porque aqui, querido, é um mandamento. E nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. São tantos que para falar de 10 mandamentos precisa de muito tempo. Mas que nós viemos frisar neste grande mandamento que o Senhor nos dá. Vejamos que tem um outro versículo aqui que o próprio Jesus fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Que amem uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. É muito forte isso, irmãos. Porque Jesus não está falando assim, olhe, ame uns e outros não. Ame uns aos outros, da mesma forma que eu amo todos vós. Nós precisamos entender, irmão, que a cada dia, a cada instante, ao nosso redor, ao nosso lado, muitas das vezes no nosso lar, muitas das vezes nos lares dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, aqui mesmo da nossa comunidade, da nossa congregação, tem pessoas que estão gemendo uma necessidade, sofrendo ali por causa de uma necessidade. E muitas das vezes nós levantamos o nosso nariz, fazendo de conta que não estamos enxergando, não estamos vendo e fazemos pouco caso. Não vamos esquecer, irmãos, porque se nós passarmos de largo, lá na frente nós temos uma conta a prestar. Isso vai ser um dia cobrado de mim e de você. Ah, pastor, mas as coisas são tão difíceis. Nem sempre é necessário que eu e você possamos ajudar alguém financeiramente, mas tem momento que é preciso. Porque se alguém tiver com uma dívida, pequena que seja, se você chegar com um prato de feijão, ele vai conseguir pagar a dívida? Se você chegar ali com um saquinho de pão e falar, está aqui, meu irmão, eu sei que você tem uma dívida a pagar, ele falar, simplesmente o pãozinho vai me alimentar, mas a minha dívida vai continuar. Então tem momento que é necessário que nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso bolso e ajudamos a pessoa desta forma. Tem momento que a pessoa está em uma necessidade que simplesmente é preciso que você vá até uma farmácia e compre lá um Doril. Não sei nem se existe mais Doril, existe? Mas que você compre ali um medicamento porque aquela pessoa não tem condição de comprar. Você está ajudando com amor aquela pessoa que necessita. Às vezes a pessoa não está precisando de remédio, a pessoa às vezes não está precisando de dinheiro, não está precisando nem sequer do alimento, mas a pessoa está precisando de um tempinho, desse tempo que Deus te dá, para que você tire esse tempo e chegue até aquela pessoa com uma palavra de fortalecimento, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, não palavra de julgamento e não de aponte, porque muitas das vezes a pessoa tem tudo na vida, mas está faltando uma palavra. Ah, mas eu não tenho tempo. O Senhor nos dá por dia 24 horas para nós nutrir, dormirmos, fazer a nossa alimentação, nós trabalharmos e o tempo para nós cultuarmos ao Senhor. Mas basta nós estarmos aqui como estão vocês aqui, eu aqui no culto nesta noite, basta nós estarmos como estavam ontem aqui, diante de uma palavra maravilhosa. É muito bom, nós alimentamos e isso é necessário, também é um mandamento, congregai-vos, é um mandamento também, é uma ordenança, mas basta nós estar aqui aos cultos de domingo. Hoje poderia estar cheio desses bancos, né? Onde tinha mais pessoas do que hoje. Eu digo para você, meu irmão, que não basta. Não basta você vir ao culto aos domingos. Não basta vir somente o culto aos sábados. Nós precisamos fazer muito mais do que isso. Aqueles dois, o levita e o sacerdote, ele estava indo para o culto, ele estava indo para o templo.
mas negligenciaram, deixaram de fazer aquilo que era tão precioso e que era tão valoroso para eles. Tem uma palavra, não lembro onde diz, se eu não me engano, em Salmo 41, Salmo também 32, que fala bem-aventurado. Bem-aventurado. Abençoado é aquele que faz com amor, e faz com amor perfeito, faz com amor em verdade. Não basta nós virmos na igreja aqui pregar bonito, louvar, cultuar, abraçar o irmão e sair por esta porta fora. Muitas vezes nós saímos daqui e fazemos justamente o que está escrito aqui. Tem pessoas que têm a mão necessitada e a gente será que valeu alguma coisa? Eu já vi contar muitas das vezes uma historinha que um certo povoado tinha um rapaz ali que todos os domingos ele ia para a missa. E quando ele ia para a missa, ele passava sempre no local, ele ia pelo um caminhozinho e um lugar que tinha umas pedras. Aquelas pedras tinha aquelas, a gente chama cacimbãozinho, cacimba, sei lá, aquele buraquinho, né? No norte, quem é de lá sabe isso. Então aquele homem, toda vez que ele passava ali, ele pegava uma pedrinha e colocava dentro daquele buraco. Aí um certo dia, alguém que ia com ele falou: por que você... Eu já percebi, cada vez que você passa aqui, você pega uma pedrinha e coloca ali. Ele falou para quando chegar o final do ano, eu sabia quantas missas eu vi. Quantas vezes eu vim para a missa. E quando chegou o último domingo do ano, ele foi contar as pedrinhas. Só que nesse decorrer do ano, teve um dos domingos que ele estava indo para a missa, e quando ele chegou em determinado ponto, tinha uma ovelha ferida. Uma ovelhinha gemendo do lado do caminho. Ele olhou assim, ficou, sabe, doeu para aquela ovelhinha, estava ferida ali, morrendo de sede, queria beber água, mas estava com a patinha machucada. Aí ele falou: vou deixar essa ovelha aí, alguém passa aí. Aí ele foi e aquilo doeu no coração dele. Ele falou: mas eu não posso deixar essa ovelha do jeito que está. Mas ele pensou: mas se eu não for para ele, vai faltar uma pedrinha aqui, eu não posso colocar essa pedra aqui porque eu vou perder a missa. Mas ele falou: olha, que Deus me perdoe, eu não vou na missa hoje, Deus me perdoe. Pegou a ovelhinha, levou, deu água para ela beber, levou, deu comida, fez ali uma atadura na ferida e passou. Ficou meio triste, cabeça baixa, e continuou indo. Quando chegou no final do ano, ele falou: agora sim, eu vou contar quantas vezes eu vim na missa. Eu sei que Deus vai me perdoar por aquele dia que eu não vim. Quando ele chegou naquele buraco lá, que ele foi pegar as pedras, ele passou a mão e começou a procurar ali, e ele encontrou apenas uma. Só tinha somente uma pedrinha de todas que ele tinha colocado lá. E o que significa isso? Que a única missa, o único culto, a única vez que ele foi e fez algo para Deus foi naquele dia que ele não foi no culto, naquele dia que ele não foi na igreja, porque ele prestou um ato, ele fez ali com a atitude dele um socorro, uma ação de graça ele fez por aquele animalzinho. Foi o único dia que foi contado. Quer dizer que todas as vezes que ele foi na missa, para ele não valeu nada, para Deus não valeu nada, Deus não recebeu, porque apenas ele ia para marcar ponto, para dizer: eu estou na igreja junto com os irmãos, eu estou aqui, vim, ouvi a palavra, cantei e fui para casa. Todos os cultos que ele foi, todas as missas, foi em vão. O único que foi contado foi aquele dia que ele demonstrou o amor por aquele animalzinho. Quantas vezes nós viemos ao culto? Será que Deus tem recebido o nosso culto? O culto que nós temos cultuado ao Senhor, será que é válido todas as quartas, sábado e domingo? De que forma eu e você nós estamos prestando este culto ao Senhor? A melhor forma de nós cultuarmos ao Senhor é estar dentro do primeiro amor, do primeiro mandamento, e executar o segundo. Este é o mandamento a qual eu e você nós não podemos esquecermos. Vamos andar com nossos olhos abertos, a nossa mente atenta aos necessitados. Amém? Que Deus abençoe vocês e reflitam bem, medite bem sobre isso, irmãos, porque tem muitas pessoas necessitando. Eu até comentei com a minha esposa essa semana
E a gente ouve muitas pessoas falar: olha, eu trabalho direto, eu trabalho de segunda a sexta, não aguento mais, estou cansado. Não vejo hora de me aposentar. Quando eu aposentar, eu vou ficar só fazendo a obra de Deus. Outros falam que eu vou estar só viajando, eu vou só curtir a família. Aí chega o tempo, para de trabalhar, aposenta e se estaciona. Eu falei para minha esposa: Deus, quando Ele me tocou com esta palavra, a primeira pessoa que Ele falou foi comigo. Eu aposentei. E eu pergunto para mim mesmo: o que eu estou fazendo para Deus? Quanto eu estou em dívida com Deus? Porque muitas das vezes é necessário a gente trabalhar. Sim, eu preciso continuar trabalhando. O salário é muito pequeno. Com o meu salário eu não consigo dar o pão para minha esposa. Não porque ela come muito não, viu, irmãos? É porque as coisas estão muito caras. Então todos nós, quantas pessoas aqui têm um emprego e almejam um segundo para poder complementar um pouco? Então é necessário, mas que nós temos, irmãos, que aproveitar o tempo que Deus nos dá para a família, para cultuar ao Senhor, para os nossos afazeres, mas tirar o tempo especial que Deus nos deu nessa ordenança com o mandamento: cuidar do nosso próximo, cuidar dos necessitados. Nós não podemos esquecer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Esta foi a palavra, que você possa meditar e que possamos fazer diferente de hoje por diante. Louvo o Senhor, com as palmas recebendo o nosso pastor.